Olá, tudo bem? Hoje é 2 de abril, né? E em abril nós começamos a ler Jó, tá? O livro de Jó. Hoje, 2 de abril, lemos o capítulo 2 de Jó. Eu queria compartilhar algumas coisas aqui nesse livro, beleza? Vamos lá? Aqui temos Jó, tá? Eu vou fazer um comentário dos 2 capítulos de Jó, tá? Assim, Jó é maravilhoso de você ler, tá? Principalmente assim, a partir do capítulo 3, né? É um pouco mais desafiador, tá? Mas vamos lá, algumas reflexões, assim, incríveis nesses 2 primeiros capítulos. A primeira coisa, tá? A primeira coisa é que Jó é descrito de forma bem simples como um homem íntegro e justo que temia Deus e evitava fazer o mal, tá? Um homem que evitava fazer o mal, tá? A justiça aqui é ilustrada dessa forma: temer a Deus e evitar fazer o mal, né? Parece algo bem simples, não é? Aliás, é algo bem simples, né? A gente que acaba complicando muito, né? Temer a Deus e evitar fazer o mal, né? A outra coisa que chama muita atenção no começo aqui é o cuidado que Jó tem com a devoção dos seus filhos. Com a devoção dos seus filhos. O texto diz que Jó sempre estava vigiando para fazer com que eles se purificassem. E aqui nós estamos falando de filhos adultos, tá? Filhos adultos que já tinham as suas casas, que se reuniam entre eles, né? Os filhos se reuniam, faziam festas, né? Faziam banquetes, tá? Então a gente está falando de filhos adultos. No entanto, o texto diz que Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem, tá? Jó não falava, de boa, tranquilo. Não, sabe? Ele fazia com que os filhos se purificassem. Ele zelava pela espiritualidade e pela devoção dos seus filhos. A gente tem muito pai aí, pai de adolescente, que já está abrindo mão, que já está largando mão. O meu filho não quer. Como assim seu filho não quer? Né? Às vezes eu já encontrei pais de juniores, meninos de 10, 12 anos. Por que seu filho não vem na igreja? Porque o meu filho não quer. Como assim, meu irmão? Sabe? Isso é um pai que abre mão, sabe, da sua responsabilidade, um pai ou uma mãe que faz isso, sabe? Fazia com que se purificassem, mas também oferecia sacrifícios em nome deles, sabe? De madrugada ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, tá? O equivalente hoje a isso aqui é orar pelos seus filhos, tá? Orar de forma contínua, orar de forma perseverante pelos seus filhos, tá? Muitas vezes a gente acaba orando pouco. Eu falo por mim mesmo, tá? Muitos pais esperam que o filho se desvie, se afaste da fé, se meta em problemas para você botar o joelho no chão e orar por eles, tá? Todos nós, pais e mães, precisamos orar de forma perseverante pelos nossos filhos, certo? Vamos lá. Aí vem a primeira provação de Jó, tá? Algo muito interessante é que Deus pergunta para Jó: reparou no meu servo Jó, né? Eu anotei aqui do lado da minha Bíblia: será que Satanás repara em mim? Será que repara? Será que a nossa devoção, a nossa adoração incomoda o diabo de alguma forma? Tá? Como diz o Ravenhill, eu acho que é esse que é o nome dele, né, o autor de Por que tarda o pleno avivamento, né, quando ele fala de Paulo, né, dos demônios, né, quando o demônio fala para um homem, eu sei quem é Paulo, né, ele diz: Paulo era conhecido no inferno. Tá? Será que nós somos conhecidos no inferno? Será que a nossa vida, a nossa devoção, a nossa espiritualidade incomoda o diabo de alguma forma para que ele repare em nós? Tá? É uma boa pergunta. E a resposta de Satanás indica que sim, que ele reparava. Tá? Tanto que ele tem um julgamento muito prontinho já, né, para fazer acerca de Jó. Certo? Aí vemos o diabo, né, quando o diabo faz a acusação, tá? Nunca é demais lembrar, sabe, que Satanás significa acusador, tá? Até nessa Bíblia aqui, ó, tem uma notinha aqui, ó, né, no rodapé: Satanás significa acusador. E é isso que o diabo faz. Você vai vir aqui Jó, o Satanás acusando Jó aqui, depois Satanás acusando Jó novamente, tá? Por quê? Porque Jó não falhou, Jó não caiu na primeira provação. Então Satanás simplesmente renova o ataque, renova a acusação. É isso que o diabo faz, sabe? Se você não falha, se você não fraqueja, ele vai voltar a acusar. Eu fiz essa anotação aqui, ó. Tá? Após a primeira acusação, Jó permanece fiel, mas Satanás faz nova acusação. Não importa quantas vezes você triunfa, Satanás sempre nos acusa diante de Deus, tá? E é isso que é feito. No entanto, o texto também reafirma a soberania de Deus. E, na verdade, o próprio Satanás reafirma a soberania de Deus, tá? Olha só o que Satanás diz: mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, tá? Ou seja, o próprio Satanás diz: estende a tua mão. Ou seja, o próprio Satanás, ele não se atreve a dizer que faria alguma coisa contra Jó. Satanás não diz: mas eu vou lá e vou fazer isso e isso com ele. Ele não pode fazer isso. Jó pertence a Deus. Jó é um servo de Deus. Satanás não tem poder nenhum para agir contra Jó. É por isso que o próprio Satanás diz: estende a tua mão. Ele está falando com Deus: Senhor, estenda a tua mão e fira a Jó.
tá? E aí Deus fala, ó, tá, pode ir lá e pode fazer isso aqui com ele, né? E aí Deus ainda coloca um limitador aqui, ó, apenas não toque nele, tá? Isso mostra a soberania de Deus. Até na ação que o diabo faz contra Jó, é Deus que permite, é Deus que controla, é Deus que limita. Certo? Tá? Aí nós temos o relato que você já conhece, tá? Né, dele perdendo tudo que tem, tá? Até que ele recebe a notícia da morte dos filhos, e aí ele chora, ele se lamenta, né, ele né, rasga o seu manto, joga cinza sobre a cabeça. Isso aqui é uma expressão, né, de lamento, de profunda tristeza. E quando ele vai falar alguma coisa, o que ele fala é: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Tá? Isso aqui vem para nós o ensinamento: não importa o que aconteça, louve a Deus. Não importa o que aconteça, adore ao Senhor. Em tudo dai graças, como Paulo vai dizer alguns milênios depois dessa história aqui. E aí vem, no capítulo 2, a segunda aprovação, tá? E a segunda aprovação é mais ou menos isso, né? Deus volta a perguntar, repete, né? E aí, reparou no meu servo Jó? Reparou como ele venceu a primeira aprovação? Reparou quando ele ficou firme, tá? E Satanás faz o quê? Ele vai aplaudir Jó porque Jó venceu aqui? Porque Jó se portou bem aqui? Às vezes, a gente está esperando aplauso do capeta. Às vezes, a gente está esperando aplauso do mundo. A gente não adulterou, a gente não mentiu, a gente não fofocou, a gente não perverteu a nossa fé. Estamos esperando que o mundo nos aplauda, sabe? Isso é de uma tolice absurda, tá? A única coisa que o mundo faz, meu irmão, é renovar o ataque. É desvalorizar a nossa vitória anterior e renovar o próximo ataque. E vir novamente com força total, tá? E aí, né, é isso que Satanás faz aqui. E mais uma vez, né, ele vai falar, estende a tua mão. Ou seja, atribuindo a Deus a ação. Porque só Deus tem o poder de agir contra Jó. E aí Deus terceiriza isso, né? Permite que ele faça, mas mais uma vez limita a ação de Satanás. Mostrando que só Deus tem o poder, tem soberania, só Deus tem legitimidade para agir, tá bem? Ou seja, Satanás aqui é um servo de Deus. Ele faz algo debaixo da autoridade de Deus, tá? Ele sai, faz o ataque contra Jó, tá? Jó se mantém, tá? Jó se mantém íntegro. Aí vem a reação da mulher dele, né? Você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra, tá? Muitas vezes a gente julga a mulher de Jó, mas a gente esquece que ela perdeu os filhos dela, tá? E com certeza o sofrimento para ela é muito maior do que para Jó, tá? Eu tenho certeza, tá? Se Deus me tirasse os meus filhos, a dor na minha esposa seria maior do que a minha, tá? Outra coisa é que muito provavelmente a esposa de Jó não tinha a maturidade espiritual de Jó, tá? Então a gente não pode se apressar em julgar a mulher de Jó, tá? E aí entra em cena os amigos de Jó. Tá? O texto diz que eles saem da cidade deles, tá? Aqui tem a cidade deles, né? Ele faz da cidade de Temã, Bildade de Zoar, Zofar de Naamate, tá? Eles vão até Jó, quando veem Jó, eles ficam surpresos, eles nem o reconhecem, eles mal podem reconhecê-lo, tá? Eles começam a chorar em alta voz, rasgam suas vestes, jogam a terra sobre a cabeça e se assentam no chão com Jó durante 7 dias e 7 noites. Muito se fala dos amigos de Jó, muita gente fala mal dos amigos de Jó, né? Eu já vi alguém se referindo aos amigos de Jó como amigos da onça. Mas a minha pergunta, meu irmão, minha irmã, você tem amigos que fariam isso? Amigos que sairiam da cidade deles para chorar com você? Amigos que se assentariam no chão compartilhando a sua dor e a sua tristeza, tá? Realmente faltou sabedoria para eles nos conselhos que eles vão dar, mas o amor deles para com Jó não se tem dúvida nenhuma, tá? Nenhuma. É isso aí. A nossa primeira reflexão aqui sobre Jó 1 e 2. Eu espero que seja bênção na sua vida.